Pedro Caixinha diz que não vê Bragantino sem Léo Ortiz. Afinal, o Bragantino tem dinheiro para segurar o Léo Ortiz e não vendê-lo para o Flamengo? Descubra isso no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Então, pessoal, começando aqui pela matéria do Globo Esporte aqui, o Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, diz que não vê o Bragantino sem o Léo Ortiz, que é o alvo do Flamengo, né? E o Flamengo está fazendo de tudo para trazer o Léo Ortiz, né? E aí, quando você desce aqui para os finalmente financeiros, o Globo Esporte apurou que o Massa Bruta pede entre 9 e 8 milhões de euros para vender o Léo Ortiz para o Flamengo, né? Então, é um investimento muito alto. O Flamengo quer pagar um valor menor porque o Léo Ortiz já é um jogador de 28 anos. Então, seria um investimento muito pesado para o Flamengo. E o Bragantino está na dele pedindo um dinheiro que vê no jogador, vê o valor do jogador como esse. Então, não vai aceitar menos que isso. E o Pedro Caixinha conta com o jogador, né? Mas aí, algumas pessoas ficam perguntando, é um blefe ou não é um blefe? Afinal, o Bragantino tem que ganhar dinheiro, como é que funciona isso, né? Então, vamos entender o peso de uma venda de um Léo Ortiz com o balanço do clube, né? Então a gente tem aqui. Primeiro a gente vai entender a situação do patrimônio do Bragantino, né? Então você tem no final de 22 um patrimônio de ativo de 593 milhões de reais, já contando tanto circulante quanto não circulante, e um passivo total de 542 milhões de reais. É um passivo grande, né? Porém, você tem um patrimônio líquido positivo, né? O que é uma coisa até que rara de achar no futebol brasileiro. Então, por mais que o Bragantino não tenha a maior torcida do país, ele tem uma situação estável do ponto de vista de patrimônio. Você tem um patrimônio positivo do Bragantino, você tem mais ativo que passivo. Então, eles não estão com a foca no pescoço. Eles não estão com a corda no pescoço. Eles podem se dar o luxo de negociar. E aí, quando a gente olha os resultados, aí você vai, será que o Bragantino dá lucro ou não? Tanto em 21 quanto em 22... em que houve um bom crescimento de receita, uma receita recorde do Bragantino de 350 milhões, você teve um resultado, após todas as despesas, e já contando a despesa financeira e impostos, você tem um lucro líquido no Bragantino de mais de 20 milhões de reais. Você tem então um lucro líquido de 22 milhões de reais em 21 e um lucro líquido de 22 milhões de reais em 22 também. Então, assim, é uma equipe que é lucrativa, e que tem uma situação de patrimônio estável e positivo. Então você tem uma dívida alta, mas com uma receita e ativos que cobrem essa dívida. Então o Bragantino não está com a faca no pescoço. Tá, mas e quanto que representaria uma venda de 9 milhões de euros para o Bragantino, né? Então, primeiramente, vamos ver quanto que está valendo o euro hoje. Então, se você vende por 9 milhões, você está falando em 48 milhões de reais, né? Então, 48 milhões de reais para um clube que arrecada 350, a gente está falando aqui de 20% da receita, tá, gente? Entre 15% a 20% da receita. Então, é um valor muito significativo para o Bragantino, daria um salto no caixa do clube, mas o clube não precisa vender por merreca. Então, se o Flamengo de fato quiser o Léo Ortiz, ele vai ter que pagar os 8,5 milhões, 9 milhões de euros. E isso mostra que alguns clubes, mesmo com menos torcida, mas bem administrados, tem força sim para bater de frente com os grandões. E com base nisso, a gente vai para o veredito final. Bom, pessoal, no veredito final de hoje, a gente vai falar não sobre se o Léo Ortiz vai ou não para o Flamengo, mas sim sobre a importância de um clube se manter saudável financeiramente. Então, a moral da história aqui não é se o Léo Ortiz vale 8, 9 milhões de euros ou se vale 6, 5 que o Flamengo quer pagar. O ponto é, o Bragantino valoriza o seu atleta em 8, 9 milhões de euros e por conta de sua situação financeira saudável, de ativos maiores que os passivos, de lucros operacionais, o que significa receitas maiores do que suas despesas, ele pode sim maximizar o valor do seu atleta e vendê-lo pelo valor que ele de fato vale e não vender porque precisa pagar dívida. Então essa situação do Bragantino, por mais que ela seja gerida pela Red Bull, vale de exemplo para qualquer clube. Se o seu clube está bem gerido, você pode pedir o valor que os seus jogadores valem. Então, eu não sei se o Léo Ortiz vai para o Flamengo ou não. O Flamengo, se quiser, pode sim pagar 8 milhões de euros, 9 milhões de euros para o Léo Ortiz, mas vai caber ao Landim, vale ou não o preço desse jogador. O Bragantino está na dele. Vendeu o Arthur por um bom valor pelo Palmeiras, e agora, se quiser, pode vender o Léo Ortiz pelo mesmo bom valor para o Flamengo. E você? Você acha que o Léo Ortiz vai para o Flamengo ou não? Deixa aí nos comentários.